E após isso, Moisés, pô, 2 campeonatos brasileiros, cara. Me chega a oportunidade de, cara, China. O que você conhecia da China? Foi difícil tomar a decisão? Como é que foi essa mudança, cara? Cara, o que eu conhecia da China era só que a China estava pagando muito bem naquela época, né? Então se falava muito disso, a China está pagando grandes salários, não sei o quê, e que era um dos maiores países do mundo, né? Índia e China. Então, fora isso, eu não sabia nada, não imaginei nunca que eu jogaria na China, né? Você começasse a carreira ali, você fala assim, quer jogar onde um dia? Quero jogar na China. Não, seria hipócrita de falar isso. E aí, quando chega a possibilidade, eu já estava meio que preparado, em 2019, já tinha surgido uma possibilidade de eu ir para o Egito, em 2018, né, com uns valores muito altos, assim, e eu decido ficar no Palmeiras, mas eu já começava a pensar, pode ser que surja outra possibilidade, aí já tinha alguns pode ser que vai ter China e tal, sempre chegava uma conversa ou outra, então automaticamente a gente começa a se preparar. E aí eu sempre deixei claro, se tiver essa possibilidade, for um clube legal, eu acho que eu tenho vontade de ir. Aí quando chegou em 19, que chega a proposta da China para mim, e o Palmeiras me comunica, isso foi até estranho, porque o Palmeiras, a gente ia jogar na quarta-feira, oitavas de final da Copa do Brasil contra o Inter em Porto Alegre. A gente tinha empatado o primeiro jogo 0-0, ia jogar lá. Aí na terça-feira, antes da viagem, o Alexandre Matos falou assim comigo, Moisés, se você pintar alguma coisa da China, você tem interesse? Eu falei, Alexandre, dependendo do que seja, acho que sim. Ele, então beleza. Aí fomos para viagem, não se tocou mais no assunto, nem nada, fomos para viagem, chegou lá contra o Inter, eu fiquei no banco, jogou o Lucas Lima. Daí tudo certo, o Filipão rodava muito, às vezes colocava um, colocava outro, normal. Aí o jogo ficou 0-0, eu entrei no segundo tempo, uns 20 minutos, segundo tempo, tudo mais, entrei no jogo, e aí ficou 0-0 o jogo, terminou 0-0. Eu era um dos batedores oficiais, né, naquela época. Se não fosse o primeiro, era o segundo e tal, mas normalmente eu que batia os pênaltis. E aí foi para os pênaltis, a gente fecha a roda, e o Filipão vem do nada e fala os nomes. Na minha cabeça, automaticamente, eu sou um dos batedores. Aí na hora que ele fala o nome, fala um, fulano, todo mundo olha para mim assim, e aí, você não vai bater? Tipo, o pessoal deve ter falado, né? Moisés pediu para não bater, alguma coisa Alguma assim. coisa. Aí eu falei assim, não, o Filipão não quer deixar eu bater. Beleza, fomos pro meio, tudo certo. Fechou lá. Aí começou ó, os pênaltis, aí o Bruno Henrique erra o pênalti. E aí o quinto pênalti do Inter, não me lembro agora quem vai bater, o cara erra também. E aí vai para o alternado. Aí eu olho para todo mundo aqui, é eu, não tem como. Não tinha combinação quem bateria a partir daí. Aí eu falo assim, não, eu vou bater. Todo mundo tranquilo e tal. E eu tinha batido, se eu não me engano, 7 pênaltis pelo Palmeiras. Não tinha errado nenhum. E eu estava muito confiante nessa época de bater pênalti e tudo mais. Aí eu, olhando aqui, né, quando você tá lá, você tá vendo o goleiro. Eu falei, caramba, o Lomba cai muito antes, velho. Que isso, que doideira. Tranquilo, fui caminhando assim, do meio de campo até a bola, eu acho que a caminhada mais tranquila minha, tipo assim, é só, eu vou bater no meio do gol, tá tudo certo. O Lomba sai muito antes. E eu tinha isso de bater no meio já. Aí fui tranquilo pra bola, posicionei e tal, dei os passos. Fui. Na hora que eu fui pra bola assim, eu vou chutar, meu pé dá uma leve escorregada aqui, ó. Essa leve escorregada, na hora que eu chapo a bola no meio, a bola vai subindo assim, ó. Eu vou olhando aquela A bola, bola. a bola tum na trave e volta. Eu falei, mentira que aconteceu isso, cara. Aí eu fiquei numa tristeza gigante, porque eu falei assim, cara, eu podia até rolar a bola no chão que eu fazia o gol. Sabia tudo que o goleiro ia fazer, ele fez realmente o que eu pensei, e eu errei o gol. Então aquilo me chateava de um jeito. Aí no lance seguinte, o jogador do Inter fez o gol, e a gente foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil. E eu, sem saber, meu último jogo pelo Palmeiras, eu perdendo o pênalti que... Nossa. Aí, beleza, acabou o jogo, aquela tristeza no vestiário, todo mundo chega e tal, fala, vambora. Aí, beleza, fui pro hotel, aquela tristeza, todo mundo vai no quarto, conversa, pô, assim mesmo, faz parte. Beleza, tamo lá. Aí, dia seguinte, de manhã, a gente ficaria direto lá, ia pro Fortaleza para jogar contra o Ceará,
Então a gente ia emendar 2 viagens. Então de manhã o Alexandre me chamou, Moisés, vem no meu quarto. Beleza, fui lá no quarto dele. Ele pegou e falou assim, ó, chegou uma proposta para você da China. Pelo Palmeiras a gente aceita a proposta, se você tiver interesse. Aí eu falei, o que é a proposta, qual time? Ele faz o seguinte, vai para São Paulo, os empresários e o clube da China está lá em São Paulo, você vai sentar com eles, ver se for algo que te interessa, o Palmeiras está de acordo. Se não for, esse jogo contra o Ceará você fica de fora e volta em sequência. Beleza, fui para São Paulo. Na hora que nesse intervalo que eu tô no voo indo para São Paulo, sai que eu tava indo para a China. Cara, a torcida queria me matar. Ele errou o pênalti então porque ele tava indo para a China. Nossa, Já tava tudo certo e tal. E aí começaram, aí tem os radicais da vida que ameaçaram, eu vou pegar sua mulher, vou pegar sua filha, vou matar não sei quem. Isso é como a gente ia emendar 2 jogos, para minha sorte, a minha esposa estava em BH, aqui em BH, porque não ia estar em São Paulo, não ia voltar, ela veio para cá ficar com os pais e tudo mais. Aí beleza, fui para São Paulo, cheguei lá com essa ameaça e tudo, mas na minha cabeça, minha família tá segura lá, aqui eu vou resolver, tudo tranquilo. Aí fui, sentei com o pessoal, conversamos, me mostraram a proposta, falei, acho que está dentro daquilo que eu entendo que é bom. Proposta financeiramente maravilhosa, bem menos jogos no ano, que eles falam, entre 40 e 45 jogos por ano. No Brasil a gente joga 70 jogos, no mínimo. Então teria muito tempo com família. Mas a parte cultural, de conhecer outro país, eu falei, cara, é um combo perfeito. Eu acho que eu estou no momento, já consegui minhas conquistas pelo Palmeiras. Minha carreira até eu chegar no Palmeiras foi ali ganhando salários baixos, né? Não tive um salário astronômico e tudo mais. Eu vou pensar no lado financeiro, na minha saúde financeira minha, da minha família, e vai ter toda essa parte que eu vou poder curtir mais minha família vai estar próxima, menos jogos e tudo mais. Beleza, aceitei e fui para a China. E aí conheci aquele mundo totalmente diferente, cultura totalmente diferente. Mas quando eu cheguei assim, eu falei, cara, que da hora tá podendo viver isso, né? Porque eu nunca imaginei conhecer a China, conhecer a cultura, conhecer um clube. E aí cheguei lá, a estrutura do meu clube, fantástica. Morei dentro do clube, né? O clube é como se fosse um condomínio fechado, tem 7 campos, um mini estádio dentro desse condomínio, tem um prédio só para estrangeiro, um prédio só para chinês, um prédio só para funcionário e o prédio da administração. Então, cara, cozinha, restaurante, academia, tudo lá. E eles falaram, você vai morar aqui, isso aqui. Eu falei, cara, que fantástico isso aqui. E aí fiquei muito feliz de ter chegado lá. E aí, graças a Deus, foram 4 títulos, né? Mais 5 vice-campeonatos. E foi uma carreira, uma história de sucesso na China, que quando eu vim embora, minha despedida, parecia até que eu estava despedindo do futebol, de tão bonito, tão marcante que era. Foi algo, assim, inimaginável, assim, que eu nunca imaginei passar. Graças a Deus, mais uma passagem vitoriosa, né, Moisés? De uma experiência que, assim, para você ir, era uma coisa meio que um incógnito, como é que vai ser, e que volta de lá com uma visão totalmente diferente. Não, e assim, foi muito vitoriosa, mas nem, assim, as conquistas é o que fica, é o que mais aparece. Mas internamente, o que eu consegui de mudar de jogadores chineses, né? E também alguns brasileiros que chegaram lá, que não tinham o hábito de treinar, porque na China era muito, a gente só treinava à tarde. E o chinês só ia pro treino. Ele era muito, na hora do treino ali, fazia as coisas tudo, mas não tinha aquela dedicação, não tinha treino de força, a academia era pouquíssimo, era uma vez por semana, passava só uns treinos bem tranquilos, assim. E eu cheguei lá, isso é uma coisa que o Gil já tinha deixado, por isso é importante alguns jogadores. O Gil já tinha deixado uma história legal de ter passado lá todo dia fazendo 2 períodos. O Gil gostava muito de fazer bicicleta e tal. Então ele melhorou, manteve o nível que ele tinha no Brasil lá, por mais que os jogos eram menos intensos, os treinos eram menos intensos, mas o Gil mostrava lá que eles tinham que fazer mais, então o Gil treinava todos os dias. E aí eu chego para a vaga do Gil, que o Gil voltou pro Corinthians na época, eu fui para essa vaga, e aí eu comecei a treinar muito, todos os dias. Academia pela manhã, sozinho,
academia e um treino de corrida, eu ia para o campo às vezes e tal, e mais o treino com o grupo à tarde. Isso quando eu cheguei lá, às vezes ia dois chineses, ia lá fazer um treino pela manhã, aparecia na academia e tal. Cara, eu saí de lá com pelo menos uns 12, 13 jogadores fazendo todo dia 2 períodos. Uma mudança de mentalidade. Então, assim, eu consegui mostrar para eles, através do meu resultado em campo, que não era só o do campo, tinha todo o dia a dia que precisava ser melhorado. E isso eles entenderam muito, além da parte dentro de campo, de como eu agia, ajudar todo mundo, parte tática, de orientar, por mais que é difícil falar chinês, né? Mas o futebol a gente com gesto, a linguagem futebolística é mais fácil de É você mais falar, fácil. ela é A universal. língua lá é mandarim? É o quê? Mas eles entendem bastante. No meu clube tem um clube aqui no Brasil, que é o Desportivo Brasil, que eu jogava. Ah, perfeito. Então, vários jogadores da base da China vêm para cá, ficam 1, 2 anos, 6 meses. Então, eles sabem falar um pouquinho de português, mas as outras coisas que a gente vai embolando no inglês e dando um jeito, a gente vai misturando aqui, mistura ali, eu falo com o tradutor. Então, consegui orientar bem dentro de campo e organizar. Então, deixei um trabalho bem legal lá, assim, que nem é só os títulos eles aparecem mais, é mais mostrado, fica na história, mas o dia a dia Do foi muito interno, né, importante. Moisés? Até um brasileiro, o Crisan, que está lá hoje, que é um jogador que já está se tornando o maior artilheiro, não se tornou ainda, mas vai se tornar o maior artilheiro do clube, se ficar lá mais 1, 2 anos. Era um cara que tinha jogado no Brasil aqui em alguns clubes, não teve sucesso, foi para Portugal, né? Teve um ano de sucesso, meu time contratou ele, para sorte ele era do meu empresário falou, Moisés, ajuda esse menino, ajuda esse menino, ajuda esse... E eu ficava todo dia, Crisão, vamos treinar, Crisão, vamos de manhã treinar. Um menino com potencial, se ele bater hoje no Brasil, ele faz um sucesso tremendo. Potencial absurdo de centroavante. Mas ele não conseguia ter sucesso na carreira dele por não ter esse lado profissional. E aí, de tanto conversar com ele, de mostrar, de a gente chamar para ir junto, criou vínculo de família, a gente está sempre... Ele começou a ir. Hoje, você vê o Instagram dele, todo dia está lá, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. E assim, isso é uma coisa que eu me orgulho muito, até mais do que os títulos que eu ganhei, porque, cara, isso você muda a vida da pessoa, assim, de uma forma que é imensurável. E isso, Moisés, é profissionalismo, na essência da palavra, né, cara? Mas assim, o profissionalismo ele pode ter só no período do treino, porque ele não vai deixar de ser profissional, ele está fazendo aquilo que o clube pediu ele. Só que ele está pensando, primeiramente, nele, né, de se cuidar, de estar melhor, porque isso é importante para ele, automaticamente ele vai ajudar mais o clube, mas isso é um pensamento de vida, cara. Eu nem penso que é questão de profissionalismo, porque eu posso ser profissional, por exemplo, vamos imaginar que eu estou no América. O América só treina à tarde, então, pô, aquele dia, eu chegar ali todo dia à tarde e fazer o meu melhor durante aquele período, eu já estou sendo profissional. É isso de você treinar a parte, entender, se recuperar mais, isso aqui, vai além de profissionalismo, né? Vai daquilo que você tem como, eu falo como projeto de vida, cara. A pessoa tem que querer mais. Ela não pode se contentar com o básico, Com o que ela com tem, pouco, né? com o Ou que ela com tem. o que ela já conquistou. Ela tem que sempre almejar coisas. E para você almejar coisas, melhorar a cada dia, todo dia você tem que estar fazendo um pouco a mais, um pouco a mais. E isso, para mim, eu vejo dessa forma. É alguém que quer evoluir como pessoa. E aí, para você evoluir como pessoa, dentro da sua profissão, todo dia você tem que fazer um pouco a mais. Irmão, é bom escutar isso de você, porque assim, escuta de um cara que é vencedor, de um cara, igual você falou, pô, ganhou títulos, tem um nome, uma carreira irretocável, e acho que serve para essas novas gerações, né? Essa rapaziada que tá chegando, e que o futebol moderno hoje, Moisés, exige isso. Cara, se você não se preparar fisicamente, mentalmente, você fica para trás, né? Não, fica total. O futebol hoje ele é mais físico que técnico, né? Você tem que ter técnica, tem que saber, lógico, senão você não vai conseguir acompanhar. Mas o futebol se tornou muito mais físico do que qualquer outra coisa. Físico e tático, né? Você tem que saber taticamente preencher os espaços, correr para frente, correr para trás, o que fazer. Mas basicamente é o físico que manda. A gente não vamos muito longe, não. 10 anos atrás, um cara que tivesse muita qualidade técnica, mesmo sem ter
uma vitalidade física muito grande, ele se destacava, conseguia. Hoje você pode pôr o cara mais talentoso possível, se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai sobressair.